Amigos e amigas, irmãos e irmãs, você que acessa o meu canal no YouTube, Paulo Roberto Maciel, o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com e também a rede social, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio. Um abraço e vamos às notícias do Web Jornal do Paulo Maciel, um jornal da internet para você diariamente. Notícias resumidas, as principais notícias você recebe aqui, né? Notícias colhidas no momento atual, notícias bem atualizadas para você se ver bem informado. Vamos aos indicadores econômicos. Temos aqui a inflação dos últimos 12 meses colhida pelo Banco Central, 2,89%. A inflação anual, então, nos últimos 12 meses, 2,89%, segundo o Banco Central. É um dado colhido pelo Banco Central. O salário mínimo em vigor vale R$ 998. A taxa básica anual oficial do Brasil, do governo, né, do Banco Central, a taxa Selic, 5%. Então, a taxa mais baixa de toda a história do nosso país. Agora vamos a outras notícias interessantes, importantes, que eu quero passar para você. Incêndio atinge hospital no Rio. Mais um? Epa, já houve, tempos atrás, um incêndio que atingiu um hospital privado do Rio, né? Mas vamos ver, esse aqui parece que é menos grave. Um princípio de incêndio atingiu o prédio do Hospital Balbino, na zona norte do Rio, no início da tarde de domingo último, dia 3. Inicialmente, a brigada de incêndio do hospital começou o combate às chamas. Em seguida, recebeu reforço do Corpo de Bombeiros. Segundo informações da assessoria da unidade hospitalar, não houve vítimas. Mas aconteceu um princípio de incêndio. É algo que a gente tem que procurar saber as motivações, as causas, para que não ocorra mais uma situação desse tipo. Presidente Bolsonaro comemora 10º aniversário da menina Alícia. Olha só, que interessante, hein? Em Ceilândia, o presidente celebrou a segunda vida da criança, que recebeu um coração transportado pela Força Aérea Brasileira. Olha que notícia bacana, hein? Na manhã de sexta-feira, dia 1º de novembro, o presidente Jair Bolsonaro deslocou-se para Ceilândia, no Distrito Federal. Ele foi comemorar o aniversário de 10 anos de Alícia Alves Silva. Aos 2 anos de idade, a menina recebeu um coração transplantado de um morador de São Paulo. O transporte do órgão entre as duas cidades foi feito pela Força Aérea Brasileira. Alícia conheceu Bolsonaro em cerimônia do Dia do Aviador, no dia 18 de outubro, que ocorreu na base aérea de Brasília, em setembro. Na ocasião, a menina convidou o presidente para o seu aniversário. Bolsonaro aceitou e hoje marcou, né, no caso, no dia 1º, marcou a presença em Ceilândia, cidade onde também é natural a primeira-dama, a esposa do presidente Bolsonaro, Michele Bolsonaro. O presidente expressou sua alegria em participar da celebração com Alícia, apontando similaridades entre a menina e sua filha Laura. Vale dizer que a FAB, a Força Aérea Brasileira, ela atua em parceria com a Central Nacional de Transplantes, CNT, levando os órgãos ao local onde está o receptor. Em 2019, 27 de setembro, foram feitos 121 voos para transporte de órgãos. O fígado foi o mais transportado, seguido pelo coração e pelos rins. Em média, um voo de transporte de órgão dura pouco mais de 5 horas e possui uma tripulação composta por 6 integrantes da FAB, além da equipe médica responsável pelo transplante. A escolha da aeronave depende de fatores como distância a ser percorrida. As mais usadas são o Embraer 110 Bandeirantes,
C95, o Embraer 120 Brasília C97 e o Learjet 35 U35. Desde 2017, a FAB disponibiliza 24 horas uma aeronave e 10 tripulantes exclusivamente para o transporte de órgãos. Importante isso, né? Essa notícia é do site do Planalto. Deixa eu ver mais uma notícia aqui interessante. Notícia ruim faz mal para a saúde psicológica. Olha, eu já falei isso também. Tanto é que eu não gosto muito de dar notícias ruins. Só que a gente também não pode omitir os fatos. Agora, também não pode fazer um jornal só com notícia ruim. Não é isso? Por isso que a gente mescla um pouco. Cansado de noticiar violência, mortes, corrupção e catástrofes, e depois de passar por uma doença no estômago, o jornalista Rinaldo de Oliveira resolveu dar um basta nas bad news e resolveu então apostar em um jornalismo positivo que valorizasse as good news. Há 8 anos, ao lado da esposa, também jornalista, ele criou um portal de notícias para valorizar a positividade na rede. Brincam comigo, dizendo que sou o jornalista que trocou a notícia ruim pela notícia boa. Eu adoro essa máxima, afirmou ele com bom humor. Rinaldo de Oliveira fala sobre sua experiência num programa da TV Brasil. Então, você que acessa a TV Brasil, procure o programa Impressões. Impressões, que inclusive ele vai ao ar às segundas-feiras, se não me engano, às 23 horas. Então é legal, né? Saber que existe um portal com notícias boas. Só notícia boa é o nome do portal. Olha, essa notícia aqui também é interessante, é daqui de Colatina. Idoso de 65 anos deve se cadastrar para adquirir o cartão gratuidade do transporte. Você que é sexagenário, tem um escritório próprio para fazer o cartão gratuidade, o cartão melhor idade do transporte público urbano de Colatina. O horário de atendimento é das 7h30 às 11 horas, aí tem o intervalo do almoço e volta das 13h30 às 17 horas. Se você tem acima de 65 anos, e usa o transporte coletivo, então tem que se cadastrar. A partir do cadastramento e de posse do cartão, o embarque do idoso será sempre pela porta traseira. Aí tem uma exceção. A exceção é para os idosos impossibilitados de transporem a roleta, aqueles que não conseguem passar pela roleta devido ao estado físico. Estes embarcarão pela porta do meio ou pela porta dianteira. Para realizar o cadastro, os idosos acima de 65 anos devem comparecer ao Consórcio Noroeste, levando documento com foto que comprove a data de nascimento. O endereço é esse: Avenida Getúlio Vargas, número 43, o escritório do Consórcio Noroeste. Avenida Getúlio Vargas, número 43, no centro de Colatina. É na galeria do Scala Center, no térreo, tá bom? Horário de funcionamento das 7h30 às 17h30, como eu disse anteriormente, com intervalo para o almoço, de segunda a sexta-feira. Tem um telefone para você saber mais informações: 3723-4334. 3723-4334. Tá bom? Vamos lá, mais informação resumida para você. Mariana vê melhora econômica e aguarda Samarco após 4 anos da tragédia. Olha que notícia boa, hein? Após 4 anos da tragédia, a cidade de Mariana está na expectativa de melhoras. O início de novembro tem sido, nos últimos anos, um momento de lembranças difíceis para o município de Mariana, em Minas Gerais. Na terça-feira, segundo a Agência Brasil, completam-se 4 anos de uma das maiores tragédias ambientais do país. Portanto, é hoje, na edição deste web jornal do Paulo Maciel desta terça-feira, 5 de novembro de 2019, completa-se o 4º aniversário da tragédia em Mariana. Mas
se não é possível esconder cicatrizes ainda abertas pelos 39 milhões de metros cúbicos que vazaram da barragem da Samarco, este é o primeiro aniversário do episódio em que a Prefeitura faz um balanço de melhora econômica. A situação financeira pode ficar ainda mais confortável com o retorno das atividades da mineradora, que estão paralisadas desde a tragédia. A retomada é aguardada para o ano que vem, 2020, que está próximo, né? Faltam 2 meses para o ano que vem. O avanço das obras de reconstrução das comunidades destruídas influencia o quadro favorável, incrementando a arrecadação do ISS, o Imposto sobre Serviços. Outro fator é a regularização por parte do governo estadual dos repasses relacionados ao ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Valores atrasados também devem chegar aos cofres do Poder Público Municipal. Em abril deste ano, após 3 meses de negociações, o governador mineiro Romeu Zema e a Associação Mineira de Municípios, ANM, firmaram um acordo para que as dívidas com prefeituras no valor de 7 bilhões de reais fossem pagas em 33 parcelas, a partir de janeiro do ano que vem. Bem, mas o mais importante é que há uma expectativa quanto à volta da empresa Samarco, né? Então já há essa expectativa, a necessidade de diversificar as fontes de renda foi um dos principais desafios citados em entrevistas do prefeito após a tragédia. Mas o município ainda não consegue apresentar resultado concreto nesse sentido. Ao mesmo tempo, o retorno da Samarco é considerado pelo município um elemento fundamental para a consolidação do cenário positivo, porque gera emprego, gera impostos, gera renda, né? É só agora ter cuidado redobrado com a situação ambiental, né? Bem, vamos à notícia do Brasileirão. No último sábado e também no domingo, teve rodada do Campeonato Brasileiro, 30ª rodada, né? Pois é, após golear o Corinthians por 4-1, você sabe disso, né? Você que está aí acessando o web jornal do Paulo Maciel desta terça-feira, dia 5 de novembro de 2019, você sabe que o Flamengo goleou o Corinthians por 4-1, não sabe? Pois é. Então, após golear, o Flamengo permanece mais líder do que nunca. É líder do Campeonato Brasileiro de Futebol da primeira divisão, o Brasileirão, né? Sábado e domingo, dias 2 e dia 3, né? Foram realizados os jogos da 30ª rodada. O rubro-negro carioca tem 71 pontos. O segundo colocado é o Palmeiras, com 63 pontos. 8 pontos da diferença, né? Pois é. O Santos é o terceiro com 58, e está bem distante. Enquanto o São Paulo figura em quarto lugar com 52. Está lá longe ainda. Os últimos 4 colocados, olha, temos os 4 que estão na rabeira. Estão lá na Z4, né, a zona do rebaixamento. São Avaí com 17 pontos, Chapecoense de 21, CSA 29 e o Fluminense, hein? Grande Fluminense, time do Rio de Janeiro, de grande fama, está com 31 pontos apenas. Se fosse hoje, o término do campeonato seria rebaixado, mas vamos aguardar. Tem o Cruzeiro também que está numa situação difícil, 33 pontos. Ceará também tem 33 e o Botafogo, outro time carioca, com 33 pontos. Vamos aguardar. A tabela completa está no meu blog repórterpaulomaciel.blogspot.com e também no facebook.com/Paulo Maciel da Rádio. Manchetes do jornal impresso A Tribuna de segunda-feira, de ontem. Vamos lá. A Tribuna, em jornal impresso, traz sempre notícias importantes que às vezes não vemos na web. Então eu falo aqui para você ter uma ideia. Vamos lá então, não podia ser diferente. O jornal A Tribuna impresso de segunda-feira estampou em sua capa
a notícia da vitória do Flamengo, da goleada sobre o Corinthians. Força de campeão. Bruno Henrique comemora seu terceiro gol na vitória do Flamengo por 4-1 em cima do Corinthians. O time do Flamengo pode conquistar o título em 5 rodadas. Legenda, né? Essa é a legenda da fotografia de capa. Traficantes, agora outra manchete. Traficantes pedem ajuda a igrejas para filhos não virarem bandidos. Padres, pastores e outros líderes religiosos são procurados por familiares ou pelos próprios criminosos. Em alguns casos, eles chegam a levar os filhos aos templos para que sigam um caminho melhor. Isso é importante, levar os filhos para a igreja é o que todo pai ou toda mãe deveria fazer, né? Para que eles sejam espiritualizados, eles tenham um comportamento voltado para o amor ao próximo, para a vida correta, a vida honesta, a vida de irmandade, não é? De fraternidade, de solidariedade, de agir para o bem, né? Paz e bem, como disse São Francisco de Assis. Vamos lá, outra manchete. Itália e Equador vão se pegar em Cariacica. É a Copa do Mundo FIFA Sub-17. Itália e Equador, né? Vão se pegar em Cariacica. Novos remédios mais baratos para tratar 10 doenças. Olha, notícia boa, né? Novos remédios mais baratos para tratar 10 doenças. Retorno assustador de o quê? O Iluminado? É um filme. Gabarito corrigido do primeiro dia do Enem. Candidatos aguardam hora de fazer as provas em Vitória. É uma legenda de fotografia de capa, tá? Tema da redação surpreendeu até professores. As provas foram consideradas bem elaboradas. Mulher é assassinada dentro de casa. 5 tribunais vão abrir 249 vagas em concursos com salários de até 27 mil, meu Deus do céu. O judiciário costuma pagar bem melhor que os outros setores. Olha, salários de até 27 mil. E os tribunais vão abrir 249 vagas, hein? Puxa vida. Painel é uma coluna do jornal A Tribuna impresso. Gilmar Mendes antecipou que vai levar 10 minutos no seu voto sobre prisão em segunda instância. Deixa eu ver aqui, tem mais notícias, gente. Mais notícias resumidas para que você, que está aí acompanhando o Web Jornal do Paulo Maciel, nesta terça-feira, dia 5 de novembro de 2019, tenha todas as informações disponíveis num breve espaço de tempo, tá bom? Vamos lá? Dejetos. Eu vi uma reportagem interessante no Bom Dia Espírito Santo sobre dejetos, esterco de aves de Santa Maria de Jetibá. Esses dejetos se transformam em adubo. 40 mil toneladas por ano de adubo orgânico, né? São produzidas, 40 mil toneladas. Olha, isso substitui o calcário na correção do solo. Esse adubo é rico em nutrientes e vai para as plantações, para as hortaliças, para os cafezais. Importante, né? Bacana, uma reportagem muito interessante. Está de parabéns quem pautou essa reportagem e quem a produziu também. Olha, a primeira fase do Enem 2019 foi no domingo, como eu já até disse aqui, uma manchete do jornal A Tribuna, impresso, né? Foi no dia 3, a primeira fase, muitas faltas ocorreram. Parece que o Espírito Santo foi um dos estados em que mais inscritos faltaram. Agora vamos ver a segunda fase, hein? Será no dia 10, domingo próximo. Dia 10, domingo próximo, a segunda fase do Enem. Em Colatina são 5.600 inscritos. São 8 locais de provas em Colatina. No Brasil são 5 milhões de inscritos, mas me parece que foram 4 milhões que compareceram, em torno de 4 milhões. Olha, agora esse acidente que aconteceu, e eu já falei aqui, esse acidente que aconteceu no último fim de semana entre Cachoeiro e Vargem Alta, né? Vargem Alta, Cachoeiro e Vargem Alta no sul do nosso estado. Esse acidente, ele teve 4 mortes, eu já falei, mas eu estou repetindo porque
houve uma repercussão muito grande, já pensou? 4 mortes num acidente de ônibus, houve muitos feridos, dezenas de feridos. Este ônibus, ele vinha de Minas Gerais e ia para a praia de Itaoca, em Cachoeiro de Itapemirim, portanto, era um transporte de cidadãos mineiros que vinham para uma praia aqui do nosso estado. O acidente ocorreu na Curva da Morte, o local chamado Curva da Morte, entre Cachoeiro de Itapemirim e Vargem Alta. Então é uma situação difícil, a gente só tem que desejar que essas almas perdidas, né, esses corpos perdidos, melhor dizendo, que as suas almas, esses entes falecidos, suas almas estejam com Deus no céu, né? Que Deus tenha recebido as almas dessas 4 pessoas que morreram. E desejamos recuperação total para todos os outros que ficaram feridos, os outros passageiros. Olha, e um ônibus domingo também, isso foi no domingo, um ônibus bateu num poste em Vitória. O condutor tentou fazer uma curva no período da tarde e acabou batendo no poste, que foi ao chão esse poste. Foi na Avenida Marechal Campos, em Vitória, e o motorista, inclusive, nem parou. E uma observação da reportagem que foi cobrir esse evento é de que, à noite, o poste ainda estava na rua lá, caído na rua, quer dizer, não foi retirado. Pelo menos no início da noite. Talvez depois, para o final da noite, o poste tenha sido retirado, mas no início da noite ainda estava lá. Olha, outra notícia sobre o Novembro Azul. É para nós, hein? Nós que somos homens, que somos machos, né? Que somos do sexo masculino. Então, atenção, você que é do sexo masculino, você que é homem, que é macho. Olha aí, Novembro Azul é para nós. Teve tanta propaganda com o Outubro Rosa para as mulheres fazerem o exame preventivo do câncer de mama. Agora, nós homens temos que fazer o nosso exame preventivo do câncer de próstata. 216 casos foram registrados no Espírito Santo neste ano de 2019, hein? 216 casos de câncer de próstata. É o principal câncer do homem, exceto de pele. De pele também atinge muitos. Para fazer o exame preventivo, tem que haver o toque retal a partir dos 50 anos. Se a pessoa tiver histórico, se o homem tiver o histórico na família de câncer de próstata, ou se for afrodescendente, você que é da pele preta, né, tem que fazer aos 45 anos. Então, de um modo geral, os homens devem fazer a partir dos 50. Mas para quem já tem histórico de câncer na família e for da cor preta, tem que fazer, né, aos 45 anos em diante. A campanha de prevenção, ela serve para fazer o diagnóstico precoce. Aí, diagnosticando precocemente, tem grande possibilidade de cura, né? Faz-se também o exame de sangue, mas é o PSA, mas ele não é garantia de que a pessoa está isenta de contrair um câncer. Então tem que fazer o PSA, mas tem que fazer também o toque. Eu sei que muitos homens não gostam, realmente é um incômodo você ir para uma bancada, né, se agachar ou se deitar e receber um toque de um dedo no ânus. Não é fácil. É incômodo, que eu posso dizer. Mas é necessário. É melhor isso do que um câncer e você morrendo precocemente, né? Então vá lá, deixe seu orgulho de lado, sua autossuficiência e submeta-se ao exame para, né, cuidar da sua saúde. Procure um urologista. Olha, gente, essa notícia aqui é da Copa Sub-17. Já falei agora há pouco, né, que vai ter uma disputa bem interessante numa partida de futebol. Só que a Copa Sub-17 do mundo, FIFA, ela já terminou, encerrou a sua primeira fase. Agora vai começar, então, a segunda fase. A segunda fase vai ter início na
quinta-feira. E em Vitória mais precisamente em Cariacica, né? Não foi em Vitória capital, mas na Grande Vitória, em Cariacica. A polícia apreendeu 3 fuzis, gente. Minha nossa! Com bandidos, 3 fuzis. Além de muita munição e drogas. Minha nossa senhora, é picardia você estar residindo, às vezes, num bairro, do lado da sua casa pode ter um transviado da lei, você nem sabe, nem imagina. Olha aí, transviados da lei, desviados da lei, fazendo o que não se deve fazer, a criminalidade, levando a insegurança à população. Olha aí, numa residência, 3 fuzis de fabricação russa, AK-47, usados em guerra, gente. A pessoa, a destruição que uma arma dessa pode ocasionar. E olha só, muita munição, muita droga. E isso, graças a Deus, foi possível, né? Esse ato da polícia de apreender esse material, esse ato só foi possível porque houve ligação para o Disque Denúncia, 181. E tem o 190 também da Polícia Militar, você pode ligar também. Mas o 181 é o mais acessado. Então, você que é o cidadão de bem, você que é o cidadão da parte boa da sociedade, porque a sociedade tem parte boa e parte ruim. Tem a parte honesta e a parte desonesta. Tem aquela parte que quer seguir o caminho do bem, e a outra que não está nem aí, quer seguir o caminho do mal. Então você que pelo menos quer ser honesto, procura viver uma vida de urbanidade, de fraternidade, de lealdade, uma vida seguindo as normas que estão vigentes, ligue para o 181 quando você souber de algo que possa ajudar a dar mais segurança para você e para os seus e os seus que estão no entorno. Olha aí, ligaram e a polícia conseguiu descobrir esse material. Inclusive, essas armas podem ter entrado no município de Cariacica pelo Paraguai, vindas do Paraguai. Pode ter entrado aí trazidas por paraguaios. O Paraguai tem muita coisa ilegal, né? Tem muita coisa ilegal no Paraguai, e isso acaba atingindo aqui nossa terra brasileira, infelizmente. Olha, outra notícia, um incêndio em Linhares. O incêndio em Linhares atingiu a vegetação às margens da Lagoa Juparanã. Isso foi no domingo, no último domingo. Um incêndio em Linhares. Um piloto de moto aquática, inclusive, ele fez um trabalho interessante. Ele tentou apagar o fogo, tentou fazer alguma coisa. Eu acho que quando a pessoa tem condições, desde que não vá levar perigo para a sua vida, ela pode, né, fazer a sua parte enquanto o Corpo de Bombeiros não comparece. Isso foi no domingo à tarde. Depois os bombeiros chegaram e utilizaram, olha só, 20 mil litros de água para debelar o fogo. Não foram identificados os causadores do sinistro, né? Não foram identificados as causas desse sinistro, mas certamente agora a situação vai ser investigada e até se descobrir o que causou, porque não é fácil, né? Colatina também tem sido atingida por incêndios que só podem ser clandestinos, não tem outra explicação. Só o sol por si mesmo para, né, ocasionar um incêndio é muito raro, gente. Só se tiver um vidro com um grau muito possante no local, que der o sol batendo, causa uma combustão. Mas é muito raro. Há casos aí em que pessoas viram alguém ateando fogo em determinados incêndios que foram divulgados. Então, tem muitos que são realmente provocados, infelizmente, por maus elementos, né? Maus elementos. Olha, 3 assaltos a ônibus na região de Linhares, do município de Linhares.
na região próxima ali também. 2 assaltos foram no domingo, num ônibus no centro de Linhares. Um no centro de Linhares no domingo, o outro também no centro de Linhares no sábado. E na sexta-feira teve um assalto a ônibus em Sooretama, um município próximo de Linhares. A outra notícia aqui que eu quero passar para vocês: rebelião de detentos em Vila Velha. Olha, aconteceu no domingo um princípio de rebelião de detentos no Xuri, na cadeia, no penitenciário de Xuri, em Vila Velha. Os presos fizeram um motim, não é? No centro de detenção provisória de Xuri, Vila Velha. Os familiares ficaram exaltados e jogaram pedras, bateram no alambrado, lá nos muros alambrados, e também foram para a rodovia, aos brados, né? Mas falando, parece que falando impropérios contra o diretor do presídio. Minha nossa, hein? Que situação. Mas parece que depois tudo se acalmou, sem necessitar da presença da polícia. Os próprios agentes do presídio resolveram a situação. Menos mal, né? Menos mal. Olha, o governo federal determinou que a partir do primeiro exame para verificar câncer, né, quando há aquele primeiro exame para verificar se tem câncer no paciente, o prazo seja de 30 dias. Então, a partir do primeiro exame, tem que ter um prazo de 30 dias para que esse exame seja realmente efetivado, né? Então, o pessoal do SUS, que trabalha no SUS, dos governos estadual e municipal, os governos estaduais e municipais de todo o Brasil, eles vão ter que se adequar à lei agora, porque foi uma determinação do governo federal. A partir do momento que houve o primeiro exame, né, há um primeiro exame, olha, tem que detectar aqui, fazer um exame para verificar se tem câncer. Então, a partir daquele primeiro exame, tem que dar um prazo máximo de 30 dias para que o exame seja efetivamente feito. Aqui no Espírito Santo tem o Hospital Santa Rita, que é um dos hospitais de referência para exames e tratamento de câncer, né? Agora, aqui em Colatina também, o Hospital São José já faz tratamento de câncer. Parece que há 8 serviços habilitados no Espírito Santo para tratar os casos de oncologia, né? O São José em Colatina tem hospital também em Linhares, em Vila Velha, né? Tem que tratar, né? O câncer não pode deixar para depois, porque se passar daquele período preventivo, a pessoa pode se contaminar, né? Há uma grande morbidade provocada pelo câncer e também a mortandade é alta. Tem que se cuidar, né? Tem que se cuidar. Ontem, inclusive, eu estava passando na Praça Frei José, em frente à Catedral de Colatina, e vi alguns pacientes que estavam se preparando para fazer tratamento de oncologia, tratamento de câncer. Eu vi alguns pacientes na Praça Frei José, a praça em frente à Catedral Sagrado Coração de Jesus. Eu até desejei a eles um bom tratamento e melhoras. Eles iam fazer esse tratamento no Hospital São José. Chegamos ao final do Web Jornal do Paulo Maciel, nesta terça-feira, dia 5 de novembro de 2019, início do mês. Tem dinheiro na praça, né? Dinheiro na praça, porque no início do mês começam a sair os pagamentos dos órgãos públicos. Aliás, muitos órgãos públicos pagam até antes do início do mês, pagam no fim do mês. Mas as empresas, de um modo geral, pagam do 1º ao 5º dia do início do mês. 1º ao 5º dia do mês é que sai o pagamento. Então tem dinheiro na praça, tem lotéricas cheias, bancos cheios, porque também vencem as contas e os contribuintes têm que pagar seus impostos, seus boletos e tudo mais. Um abraço para todos vocês. Shalom Adonai, a paz de Cristo Jesus. El Shaddai, Deus Todo-Poderoso, Deus Onipotente, Ele proverá. E tem uma expressão
do dialeto de Jesus, o aramaico, Maranata, Maranata, vem, Senhor. É a segunda vinda de Cristo Jesus que nós aguardamos. Dizem que a vida com Jesus na eternidade vai ser algo inefável, inenarrável, algo que não há como a gente imaginar. Viveremos como anjos, viveremos no estado em que nós estaremos glorificados, puros, sem pecado, sem maldade, sem tempo, sem espaço, tudo total felicidade, plena felicidade. Por isso, não se preocupe com o momento de agora. Como disse o apóstolo São Paulo, o sofrimento de agora nem se compara com a glória futura que será revelada em nós. Inclusive, neste momento final do Web Jornal do Paulo Maciel, deste dia 5 de novembro de 2019, eu desejo passar aqui minhas condolências, meus pêsames à família de Dona Lola Liberato, minha vizinha que morreu no último fim de semana, e também à família do meu amigo Zé Campista, que morreu também no fim de semana. Minhas condolências aos familiares. E que Deus receba essas duas boas almas. Shalom. A paz.